São assuntos que vai tratar sobre a nossa vida conjugal, nossa vida de relacionamento sexual e alguns pontos que Paulo vai abordar devido a perguntas que os irmãos em Corinto fizeram a ele. E que o Senhor nos dê graça. Acho que dos irmãos aqui eu sou um dos mais novos. Dos irmãos que ministram, acho que eu sou um dos mais novos, né? E eu vou pegar uns pontos que talvez eu seja o mais novo casado também. E eu tenho pedido graça do Senhor que Ele falasse a respeito sobre esses pontos. Como tinha e acredito que tem e haverá pontos ainda que são muito divergentes. Esses dias eu tenho pedido orientações de irmãos mais velhos, mais maduros, que têm até mais tempo de casado do que eu, para que trouxesse à luz. O Senhor fala que na comunhão de muitos conselheiros ali há sabedoria. Então tinha pontos que eu não tinha, vamos supor que algo definido sobre alguns pontos. Eu também não entrarei muito nesses pontos, mas eu vou tentar resumir o máximo para que a gente desfrute. Amém? Vamos orar ao Senhor, que o Senhor nos ajude com o seu Santo Espírito, trazendo aquilo que Ele quer nos falar. Ó Pai querido, o Senhor fizeste todas as coisas, Senhor, seja as visíveis, seja as invisíveis, e tudo tem que ser feito para a Tua santa e imensa glória. Nos ajude, Senhor, com esta meditação, para que nós possamos ganhar mais de Cristo e ter uma vida em plenitude dEle, em que tudo façamos para a glória dEle, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Paulo, ele vai responder uma pergunta. Ele vai falar: ora, acerca dessas coisas que me escrevestes, ou seja, ele está respondendo cartas que mandaram para ele. Bom seria que o homem não tocasse em mulher. A palavra tocar aqui, a gente sabe que é em relação ao ato sexual, o casamento. E Paulo vai trazer isso. A gente tem que entender essa mensagem do capítulo 7 à luz do versículo 26. Vamos ler o versículo 26. Suponho, portanto, que isto é bom por causa da aflição presente. Eu digo que é bom para o homem estar assim. Então Paulo está falando que é bom para o homem permanecer solteiro, os que não eram solteiros, os que não eram casados, que não tocassem mulher, por causa dessa aflição presente. Então haveria uma perseguição, e Paulo estava querendo poupar os irmãos de ter algo para carregar com eles a mais. A carta de Pedro, ele vai falar que o homem casado, ele vai estar dividido nas coisas da sua família e nas coisas do Senhor. Então Paulo está trazendo isso. Irmãos, isso aqui um ponto muito forte, porque eu estava meditando sobre isso. Tem um irmão chamado Agostinho, chamado Santo Agostinho. Ele interpretou a carta aos Coríntios. Então eu li ela toda, ele interpretando essa carta. E ele foi um irmão que viveu ali mais próximo dos irmãos Paulo. Ele teve esse período de proximidade. E ele vai falar que naquele momento, irmãos, alguns estavam se dividindo entre o ato sexual é pecado, o outro, isso, aquilo. Até então, que se a gente for pegar a Igreja Católica, ela pegou meio que esse ponto, e que hoje os padres, eles não se casam. Eles vivem uma vida de celibato. Só que, qual é eu estava conversando com o irmão Wendel sobre isso. Qual é o ponto errado nesse lado? Irmãos,
cada vez mais que eu vou entendendo as Escrituras, eu vou entendendo os pontos de... A gente tem que ter muito cuidado com as extremidades. A extremidade desse lado é legalismo e a outra é a libertinagem, a liberdade de tudo. Então, se a gente interpreta a Bíblia ao nosso prazer, ou então, assim como os próprios coríntios estavam fazendo, por isso que eles falavam bem assim, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eles se dividiam porque eles começavam a colocar, isso aqui é santo, isso aqui não é, isso aqui é pecado, isso aqui não é. E aí a gente vai pegar em Colossenses que Jesus é Senhor de tudo. O Senhor Jesus, Ele é Senhor de tudo. Se você começa a colocar, dividir, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado, isso aqui é isso. Você começa a fazer uma divisão na sua vida e você está dizendo que Jesus não é Senhor de tudo na sua vida. Jesus não é Senhor de tudo. Eu enviei uma mensagem até para a irmã Yannis aqui, que eu achei interessante, de Abraham Kalp, que ele vai falar bem assim, nenhum único espaço de nosso mundo mental pode ser hermeticamente selado em relação ao restante. E não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre qual Cristo, que é soberano em tudo, não clame, é meu. Não há, irmãos, não há. Então, quando a gente começa a se dividir, a nossa vida começa a se dividir, a gente começa a fazer separação dessas coisas. Teve irmãos que, e Paulo tá respondendo isso na carta aos Coríntios, que, irmãos, eu vou orar e eu vou me abster do sexo. Paulo está respondendo isso aqui. Paulo está respondendo. Vamos ler aqui no versículo 2, aqui em diante. Ainda assim, para evitar o ato de relação sexual ilícita, fornicação, a palavra é porneia, né? Cada homem tenha a sua própria esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. O marido cumpra a sua obrigação conjugal para com a sua esposa e da mesma forma também a mulher ao marido. Irmãos, esses são pontos cruciais em muitas coisas. Hoje, se você botar um Google ali e colocar bem assim, a principal causa de divórcio no mundo todo, primeiro lugar, relação sexual. Primeiro lugar, relação sexual. Segundo vem o lado financeiro. Tem um pastor, né? Alguns irmãos podem não considerar, outros sim e tal. Aqui a gente fala que é o pastor cheio da graça, né? Ele tem umas piadas, muitas das vezes, né? Ele faz as coisas meio que humorísticas. Não vou entrar nesse ponto, nesse mérito. Mas, irmãos, ele fala sobre muitos pontos que são interessantes ali. Ele fala sobre as dores de cabeça que a mulher sente, tudo mais, a mulher vive com dor de cabeça para fazer isso. E Paulo está falando que isso aqui é uma dívida, é uma obrigação, para que Satanás não vos tente, na vossa incontinência. Aqui, no versículo 3. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. E também semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. Olha como Deus é maravilhoso, que as pessoas falam assim, o mundo, né? Não estou falando da igreja. O mundo fala assim, que Paulo é machista, que Deus é machista, que não sei o que, isso e aquilo. Deus está dando o mesmo para os dois. Não está fazendo acepção de pessoas aqui não. Tanto a mulher quanto o marido. E existe isso, irmãos, esses problemas de relações sexuais, tanto no homem quanto na mulher. E isso é uma dívida. É uma dívida. Paulo está colocando aqui como uma dívida. E o irmão cheio da graça, ele fala bem assim, mas tem dor de cabeça que é dor de cabeça mesmo. Ele vai falar, existe dor de cabeça que é verdadeira. Mas, irmãos, esse ponto eu acho também interessante, um ponto que eu vou levar para o lado espiritual. Quando a gente fala conhecer, lá em Gênesis, e conheceu Adão, Eva, e gerou.
O conhecer era o quê? Uma relação sexual. Os dois se tornam uma só carne. E a uma só carne é na relação sexual. E aí eu entro no lado espiritual. Geralmente, quem mais procura o ato sexual é o homem, não é verdade? Geralmente é isso. E eu vejo isso também pelo lado espiritual. Eu estava falando isso com o irmão César sobre isso. Geralmente quem está procurando relacionamento é o Senhor Jesus Cristo com a sua igreja. Geralmente a igreja está com dor de cabeça também. Geralmente a igreja está evitando relação com o Senhor. A igreja está evitando orar. A igreja está evitando buscar a leitura das Sagradas Escrituras. Esse conhecer aqui espiritualmente é essa relação de intimidade com o Senhor. A sua noiva com o seu noivo. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. E mantenha relação com o seu marido. Mantenha relação constantemente com o seu marido, para que Satanás não vos tente. Vê que tudo leva para o Senhor, ou seja, tudo converge nele. Tudo vai convergir em Cristo Jesus. E aqui no versículo 4, a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. E também semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. Não vos defraudeis um ao outro, exceto se consentimento mútuo, por algum tempo, para que se deem ao jejum e oração, e ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com a má interpretação. Tem irmãos, isso eu já vi, irmãs, irmãos, que falam assim, eu vou orar, eu não posso fazer isso aqui não, porque eu vou orar. Se não tiver mútuo consentimento, é pecado, irmãos. Se o seu cônjuge não concordar com isso, é pecado. Ele tem que concordar, ou ele ou ela, para que Satanás não vos tente. Irmãos, existe hoje na igreja irmãos que são viciados em pornografia, irmão. Viciados em pornografia. E sabe por quê? Por causa de incontinência. O que é incontinência? É algo que não tem controle. Incontinência urinária. Você vai ao banheiro todo momento porque você não tem controle. Não tem controle sobre aquilo. Então, por isso que Paulo vai estar dizendo que isso é uma dívida. Pague ao seu marido, pague à sua esposa a devida benevolência. Ou seja, isso que o Senhor está falando, ele tem um lado humano ali, mas tem um lado espiritual. Então, o casamento é o primeiro ministério do Senhor. É o primeiro ministério do Senhor. Então ali, se não, como andarão dois, se não tiverem concordância? Não tem como andar, irmãos. Não tem como andar se não tiverem concordância os dois. E aí ele vai falar bem assim, não vos defraudeis uns ao outro, exceto se por mútuo consentimento. E por algum tempo. Você não pode fazer isso também, por exemplo, os dois se consentiram, mas não ficar muito tempo sem manter a relação sexual, sem se juntarem novamente. Por quê? Para que Satanás não vos tente na vossa continência. Ou seja, passou muito tempo, um dos dois vai ter vontade, o marido vai falar, porque isso também tem marido que é assim também, irmão. Tem marido, não é só mulher, não. Isso eu sei porque já convivi, né, com pessoas, conversei com casais sobre isso, que existe marido também que não procura a esposa. E a esposa reclamando sobre isso. Então ele vai falar o que vai acontecer. A esposa vai dizer, não gosta mais de mim, ou coisa do tipo, e vai acabar procurando outras situações. E Satanás, ele sabe portas para entrar. Isso são portas para Satanás entrar no casamento e acabar criando situações desagradáveis, a chegar ao ponto de entrar mais uma vez nessa estatística do divórcio, por causa de deveres que nós temos. Amém? No versículo 6, ele vai falar, mas eu falo isso por permissão e não como mandamento, porque eu quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada homem tem o seu próprio dom de Deus, um de uma maneira e outro de outra. Presta atenção, ele fala isso aqui como consentimento, como uma permissão e não como mandamento, o ato de ficar só.
O ato de ficar só. E ele vai falar que isso é dom de Deus. Isso é um dom de Deus. Uma pessoa permanecer, né? Tem as irmãs, isso lá mais para frente ele vai falar até sobre esse ponto, que existia jovens que ainda não tinham casado, mas vai virar para titia, coisa do tipo. Não, mas existem situações aqui que é dom de Deus. É dom de Deus. Não quer casar, ponto final. É um dom que o Senhor deu. Então, Paulo está alertando para que eles não tivesse casamento naquele momento por causa da devida perseguição, como está lá no versículo 26. E isso é dom de Deus. Então, aos jovens também, hoje, por mais que a gente olhe esse mundo do jeito que está, o mundo sempre foi mundo, porém a gente vê a devassidão cada vez mais aumentada nas nossas vidas. A gente vê isso está impregnado em todos os lugares. A gente estava no meio de amigos, o que ele fala? Meu filho é garanhão, meu filho vai pegar todo mundo, meu filho vai... E a filha, a mulher, não, minha filha ninguém toca. A gente parece que faz 2 pesos, 2 medidas. Porém, para o Senhor, os dois devem se manter virgens para o seu cônjuge. Para o seu cônjuge. Não é, eu vou pegar fulano, vou pegar ciclano, ficar se abrasando com qualquer um. Não existe isso para o Senhor. Não é por isso que, muitas das vezes, a gente vê aquela situação da própria virgindade, irmãos. A virgindade, olha só como tudo é espiritual. A virgindade é um lacre que Deus deu para uma única pessoa. Depois de rompido, aquele lacre é daquela pessoa. Ou seja, ela passa a ser parte daquela pessoa e essa pessoa da outra pessoa. O que era pacto para o Senhor? O que é um pacto para o Senhor? Quando o Senhor se entregou a sua vida pela sua esposa, o que foi derramado? Sangue. Então a virgindade é derramado sangue. Então há um pacto naquele momento, pacto de aliança eterno. Aquela pessoa será dela e essa será da outra pessoa. Então, aos jovens, o Paulo vai falar bem assim, que se você se guarde, você se guarde. Não é só Paulo que está falando, o próprio Senhor fala isso. Os dois se tornam uma só carne. Ou seja, se guarde um para o outro. Esperem no Senhor, orem no Senhor. Mais na frente a gente vai falar que, irmãos, o irmão aqui eu acho que ministrou lá na casa do irmão Davi, né, sobre isso. Irmãos, mais jovens, entenda uma coisa. Orem ao Senhor para que Ele prepare uma noiva ou um noivo. Orem ao Senhor para que Ele prepare. Por quê? E essa pessoa tem que ser devidamente cristã. Não vou buscar uma mulher lá no mundo, um homem no mundo. A gente veio de uma vida, por exemplo, eu vim de uma vida devassa. Então não tive esse entendimento. Mas o Senhor, Ele pode não levar o teu tempo da tua ignorância. A partir do momento que você conhece, você já sabe o mandamento dele. Já sabe o que Ele está nos dizendo. Eu falava muito isso no quartel. Quando eu fui promovido, eu poderia ser cobrado daquele momento que eu fui promovido na minha função. Porque eu já tive orientações sobre aquilo, então daquele momento eu não poderia mais ser considerado como apenas um soldado. Eu já tinha que ser cobrado da minha graduação. Então a partir do momento que você sabe, você tem entendimento, você já pode ser cobrado por isso. Então o Senhor está lhe falando, jovens, guardem-se para o seu esposo, para a sua esposa. A virgindade, hoje em dia, por mais que a gente vê que parece uma coisa banal, uma coisa que, irmãos, ela é séria, ela é uma aliança com o Senhor, ela é uma aliança. Amém? Por isso que Paulo vai falar, porque eu quereria, é Paulo que está querendo isso, por causa daquele contexto do versículo 26, que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada homem tem o seu próprio dom de Deus, um de uma maneira e outro de outra, ou seja, cada pessoa tem o seu dom. Se aquela pessoa vai viver uma vida sem casamento, amém, é dom de Deus. Não queiram forçar isso. Não queiram forçar isso. A grande maioria, hoje, a gente vê, irmãos, os irmãos veem que, mas tem padres que estão estuprando.
está acontecendo agora em igrejas evangélicas, pastores que estão em fornicação com irmãs, ou seja, muitos casos que estão denegrindo a imagem da igreja do Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós deveremos ser exemplos de uma verdadeira família nesse mundo. O que é uma família? E Satanás, ele não para de querer destruir uma família, não para. Todo momento ele está tentando destruir a família. Aí ele no versículo 8 ele vai falar: eu digo, portanto, aos solteiros e às viúvas que lhe é bom se permanecesse como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que viver em fogo, em queimar-se. Ou seja, viver abrasado, viver com o desejo contínuo de querer ter relação sexual. Porque esse ato de querer estar todo momento em ter, isso é natural, que o próprio Senhor colocou na nossa vida. O Senhor colocou isso na nossa vida. A gente não pode dizer. Então, o relacionamento sexual fora do casamento é adultério. Antes do casamento é prostituição, fornicação. Mas no casamento é mandamento. É mandamento. Isso Deus colocou para haver um desfrute dos dois no casamento. Para ver esse desfrute. Não é algo... eu falo isso, irmãos, porque teve irmãos que falaram assim: irmão, será que a relação sexual é algo carnal, isso e aquilo? Não. Isso é um mandamento do Senhor. Isso foi colocado para o desfrute dos dois. Os dois serem uma só carne. O amor é um atributo de Deus. A gente geralmente coloca o ato de relação sexual, a palavra amor, né? Fazer amor, isso, aquilo. E não pode haver amor como uma única pessoa. Não existe amor em si mesmo. Para haver o amor, existe um amado e um amante. Então Deus não é amor em si mesmo. O Pai ama o Filho ama o Espírito, e eles amam a si mesmo. E seja nessa relação do amor, e façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Para existir uma criança, para nascer um fruto, tem que ter o façamos. Não há como existir o eu faço. Eu não consigo fazer sozinho. Tem que haver as duas pessoas, façamos. E isso vai fazer o quê? Com que mostre o próprio Senhor. O próprio Senhor. Ele vai ser mostrado nisso. Então os dois se tornam uma só carne nisso. Amém? E Paulo vai estar falando aqui, ó: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que queimar. Como eu estava falando dos padres, e existem pastores também, que muitas das vezes padres acabam que não conseguem se conter e vão fazer, como é que fala aquela estupro de infantil, como é que fala? Pedofilia, né? Acaba tendo vários casos de pedofilia, porque alguns homens, eu tenho um desejo de ser padre, eu tenho um desejo... Eu estou falando dos padres, irmão, porque eles que pegaram essa doutrina do celibato, né? Não é nada contra a igreja católica, nada contra a igreja tal, e A e B, mas é por causa dessa situação. E aí, acaba acontecendo essas situações de pedofilia, de estupros. Eu tenho um amigo que ele fez o curso junto comigo, e ele estudou para ser padre, ele passou um tempo. Ele falou que isso é um caso rotineiro dentro desses estupros, desses atos sexuais. E por quê? Por causa de interpretação errada. Acha que, não, eu devo me guardar somente para o Senhor e eu não vou me casar com ninguém e tudo mais. Só que aquele fogo que Paulo está falando aqui, que se for para viver abrasado, é melhor que casem-se. Ele não consegue conter, porque o homem não consegue conter isso. O homem e a mulher não conseguem conter. Então, por causa de interpretações desse tipo, acaba que levando para um outro extremo. E os extremos, irmãos, isso sim é pecado. Então, Agostinho vai falar sobre esses pontos que naquele momento, naquele tempo, já tinham pessoas com essas ideias de que era melhor viver sem casar. A gente vai ler lá em 1 Timóteo
1 Timóteo capítulo 4, do 1 ao 5. Amém? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Naquele momento, Agostinho vai estar falando, ele cita esse 1 Timóteo 4, que naquele momento estava acontecendo isso, de alguns irmãos levarem para o outro extremo e dizer que o casamento é só coisa para o mundo, para a igreja não. Porque o casamento, naquele momento lá, o casamento era como se fosse uma coisa imunda. Estava falando com o irmão Wendel sobre isso, que ele vai falar, naquele momento ele estava falando bem assim, que no ato da relação sexual gera um outro pecador nesse mundo tenebroso. E aí eles tinham esse pensamento de que quando se colocava uma criança ou um filho no mundo, nascia um outro pecador, por um ato que Deus abominou. E não é verdade. E por isso que ele vai estar citando esse capítulo aqui, que Paulo naquele momento já estava combatendo isso, já estava combatendo essas heresias. Então, a gente deve levar todas as coisas do Senhor à luz das Escrituras. Não pegar textos isolados, porque eu posso pegar só o versículo 1 de 1 Coríntios aqui e dizer bem assim, não, a Bíblia está dizendo que é para mim viver solteiro, por resto da vida aqui. Eu posso pegar isso, e aí eu criar uma doutrina sobre isso. Não é à toa que hoje existe muitas doutrinas, a doutrina de um dia, a doutrina de falar de línguas, a doutrina disso. Deus é Senhor de tudo e de todos. Tudo foi feito para Ele, por Ele e para Ele. Não existe a gente pegar um ponto, tipo assim, a igreja disso ou daquilo. Parece que Deus está centrado somente naquele conhecimento. A igreja da mulher de saia, coisa do tipo. Não, Deus só está centrado se tiver desse modelo. Não, irmãos, Ele é Senhor de tudo. De tudo. E a palavra, ela tem luz para a nossa vida na terra. Ela é a doutrina para tudo, para como a gente vai conviver. Existem pessoas que pegaram também situações de comidas. O próprio Paulo, a gente não chegou, mas no capítulo 10, ele vai falar que para nós não ficar brigando por causa de comida, porque tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Tudo é do Senhor. E pela palavra é santificada. Então, esses pontos, os judeus, eles também estavam tendo muito isso, irmãos. Por isso que Jesus, quando ele vai falar lá, ele vai dizer bem assim, ouviste que foi dito. Ouviste que foi dito, ouviste que foi dito. Ele sempre vai contradizer. Por quê? Porque é algo que foi dito, mas ele não é algo que está escrito. Então, por que ele está falando aquilo? Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, é Jesus já falando, ele é Deus, né? Então, eu, porém, vos digo, aquele que olhar com intenção impura, já adulterou. Por que Jesus está falando isso? Porque, irmãos, para a gente se tornar religioso é muito fácil. E os fariseus, o que eles faziam? Eles aumentavam seus filactérios, eles faziam longas orações para mostrar para os outros que eles eram mais santos que qualquer pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado nesses pontos, porque senão a gente acaba criando certas doutrinas e a nossa vida humana, eu falo de mim mesmo também, ela é muito fácil para ser religiosa. Ela é muito fácil. Porque a gente, de alguma maneira, quer ter o privilégio de achar que nós temos parte na salvação. A salvação é toda dele, foi dada por ele, é mérito dele, não é nosso. Então, foi dado gratuitamente. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem sobre isso, né? As duas doutrinas de soteriologia, seja calvinista ou arminiano, seja aquela parte que ele fala bem assim,
tudo é dado por Deus, esse daqui não, a doutrina do livre-arbítrio. O Senhor falou, acho que meses atrás, pelo irmão Wendel, sobre isso. Não existe nenhum dos dois. Você pode pegar a doutrina para um lado e pode pegar para o outro. E você vai encontrar na Bíblia pautas para os dois. Só que, irmãos, Deus, Ele trabalha de uma maneira em que a ação dele, mas a ação do homem também. Então, quando Ele fala bem assim, Moisés atravessa o mar. Se Moisés ficasse parado, o mar não ia se abrir. A partir do momento que houve a ação de pisar, ali o mar se abre. Porque Deus trabalha junto com a gente. Ele trabalha dessa maneira. Então a salvação é completamente dele. Porém precisa que a gente queira essa salvação. A gente busque essa salvação. A gente busca, não, eu dar um presente aqui para o irmão aqui. Irmão, pegue um presente. Irmão, eu não quero esse presente. Mas foi dado, o presente foi dado. O presente já foi comprado, já foi dado. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não criar doutrinas em cima de textos isolados. Amém? Versículo 10. E aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Esse aqui é outro versículo, irmãos, que a gente estava conversando com o irmão José aqui, né? O que Paulo está falando? Isso aqui quem falou foi o Senhor. O Senhor falou lá em Mateus. Mas na frente, quando ele fala, esse aqui está dizendo eu, é porque o Senhor não disse. Mas não quer dizer que não seja bíblico. Não quer dizer que não seja inspirado. Porque ele fala bem assim, lá na frente ele fala bem assim, mas eu creio que eu também tenho o Espírito do Senhor. Sim. Ou seja, se ele tem o Espírito do Senhor, e toda a palavra, como diz em Timóteo lá, é inspirada por Deus, também é mandamento. Amém? E aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que o marido não se aparte, que a mulher não se aparte do seu marido, mas se apartar, que ela permaneça solteira, ou que se reconcilie com seu marido, e o marido não deixe a sua esposa. Casamento, ele é vitalício. Ele está falando isso, casamento é vitalício. Mas aos restantes, digo eu, não, Senhor. Aí aqui ele está falando. Por quê? Porque o Senhor falou aquilo naquele contexto, porque o Senhor estava falando para os judeus. Ali não tinha um mundo, os gentios ainda não tinham entrado naquele contexto. Então, não tinha como o Senhor falar para os gentios esse mandamento que Paulo está falando agora. Ou seja, Paulo está falando agora ele, mas é o Senhor também. Mas aos restantes, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem esposa descrente e ela consente em habitar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o abandone. Porque o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Irmãos, esse contexto, eu vou colocar um ponto que foi, assim, eu vivi isso. A minha mãe, ela foi a primeira que se tornou cristã em casa. E a minha mãe, essa semana mesmo no trabalho eu estava falando com meu cunhado trabalha comigo, e ele falou bem assim, mas uma certa parte de culpa da separação do teu pai com a tua mãe foi da tua mãe. Ele me falando isso, uma certa parte. E por quê? A minha mãe, quando ela se converteu, ela se tornou aquela religiosa ferrenha, assim, uma religiosidade, e todo tempo amaldiçoava o meu pai, a todo momento. E o que acontece? Aqui ele está falando para não deixar, não se separar. Se seu marido não é ganho, ou se sua esposa não é ganho, você vai conseguir ganhar ele. Eu falo isso, irmãos, porque eu acho que é um irmão que já casou num lar cristão, né? Mas teve irmãos, por exemplo, como eu me converti primeiro, e depois a minha esposa. Acho que a grande maioria teve assim. Um foi primeiro, e depois foi o outro. E como foi ganho? Por exemplo, eu falo por mim. Irmãos, o Cadson, ele teve muita dor de cabeça comigo. Então ele falava para mim, ele falava, bora, irmão, para a reunião hoje. Aí eu falava assim, não vou não, minha esposa não quer ir. Aí eu ficava com isso, né? Aí ele falou, meu irmão, vem você primeiro, pague o preço por ela, ore por ela. E aí,
nesse momento eu comecei a fazer isso. Aí a minha vida foi mudando, foi sendo transformada. E o marido descrente, ou a esposa descrente, é santificada pelo convívio. Lá em, deixa eu ver se eu acho aqui, eu acho que é a carta de Pedro, 1 Pedro 3, 1, 7. Que Pedro vai trazer esse contexto de que eu falo isso assim em relação à minha mãe, porque a minha mãe acabou que com o tempo meu pai se separou, a outra esposa. E hoje quando eu converso com meu pai fala muito sobre isso, que ele queria ter conhecido Cristo sem estar fora do casamento, ele veio conhecer depois. Então, olha só, se o Senhor ganhou o coração do meu pai agora, por que ele não poderia ter ganho naquele momento? Entende? Então, a minha mãe acabou que ela ficava a todo momento pegando no pé, fazendo isso. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, não faz isso, não faz aquilo. E eu comecei a agir dessa maneira com a minha esposa. Não ficar mais pegando no pé dela, não ficar mais cobrando ela por nada, porque quem estava sendo transformado por Cristo primeiramente era eu. Então, o Senhor está falando aqui em 1 Pedro 3, 1, 7, assim, ó. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita, usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no seu coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus, porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Sara foi assim, ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você verá agora a sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com devido respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim, para que nada atrapalhe as orações de vocês. Amém? Então, irmãos, o Senhor está dando condutas para nós em todas as instâncias de uma vida saudável. Então, meu marido não é crente, ganhe ele com sabedoria no Senhor. Não fique cobrando dele algo que ele não tem esse entendimento ainda, mas ele vai ver pela sua conduta. Por incrível que pareça, esses dias agora, por exemplo, o nosso funcionário lá, ele foi demitido já, o nosso funcionário ele foi despejado, porque aonde ele morava, ele é um venezuelano, aonde ele morava, era um casarão, o dono era um italiano lá. E esse italiano viajou para a Itália e deixou ele responsável com a casa. Só o que aconteceu? Os filhos venderam essa casa para virar um shopping. E aí chegou lá uma pessoa que comprou e diz que é crente, que era pastoras e pastores, e que aquilo ali seria uma obra de caridade para agregar cristãos e, como é que se diz, empregados, aquelas pessoas que não... Só que aquilo que ele me falou me chamou a atenção. Ele falou: irmão, vós sois crente. Eles não são crente. Eles dizem ser crente, mas não sou crente. Porque eles falaram para mim: saia logo, e isso, eu preciso da casa. E eles tratavam todos os funcionários, porque os funcionários eram aquelas pessoas que geralmente eram haitianos, eram venezuelanos, que não tinham condições de ter trabalho, e eles, com fachada de igreja, pegavam aquelas pessoas: não, vai ser meu funcionário aqui e vão ter trabalho. Mas era para o seu próprio bel prazer. Não é por causa que eles estavam agindo com caridade para com aqueles. E ele falou que o jeito que eles tratavam, principalmente a mulher lá, que era mais manda-chuva, era uma forma irrepreensível. Assim, é uma forma que, na verdade, não dá para ser chamado de crente, ele falou. Sim, irmão,
Hermano, ele chama assim, né? Hermano, não consigo ver a igreja tratar as pessoas desse jeito. Então, hoje, a igreja, no modo que geral, irmãos, tem tratado assim também. As pessoas não estão querendo mais vir aos cultos, não estão querendo mais se conciliar com a igreja por causa de condutas, como dessas mulheres que muitas vezes querem cobrar os outros, como nós mesmo querendo cobrar as coisas dos outros. O Senhor fala que dessa mesma maneira que essa mulher, ela ganha o seu marido ou vice-versa, a igreja também deveria ganhar o mundo assim. Uma irmã Inali fala uma vez assim, pregue o evangelho, se for preciso, fale. Porque a tua conduta tem que dizer mais do que aquilo que tu fala. Aí eu fui deixar uma encomenda lá no Porto São Raimundo, e eu almoçando lá, esperando a minha esposa mandar a encomenda. Aí chega um senhor com aquele folhetinho rasgando, aquele folhetinho que deram para ele em algum lugar, em algum momento. Aí ele falou, que raiva de crente, que nojo de crente. E falou para mim, eu acho, não tenho certeza, foi o Senhor que estava me mostrando algo. Ele veio na minha mesa e falou para mim ali, como eu tenho raiva de crente, tenho nojo de crente. Aí eu falei, mas por que o senhor tem raiva de crente? Porque a minha mulher é crente. Minha mulher é crente, olha só. E ela, eu não estou lembrado, posso estar enganado, mas não sei se era 2 genros ou 2 cunhados, eu não estou lembrado. Mas ele falou bem assim, eu tenho 2 genros cunhados que eu não estou lembrado, mas ele fala bem assim, que também são crentes, e são pastores, mas tem uma vida imunda, tem uma vida desprezível, eu não quero ser como eles. Não sei para que eles ficam me entregando esse folhetim, ou seja, ele generalizou por causa de condutas. Condutas que eram para ser nossa, que eram para ser agradável. Tem um texto que eu vou pegar, é de uma carta do primeiro século, que a pessoa que escreveu está falando bem assim, ó, que um dos imperadores que fala que o cristão tem vida elogiável. E hoje nós não temos essa vida elogiável. Pelas suas condutas, não abandonam seus filhos, em tudo dai graças, são amorosos. E hoje a gente vê, nós não temos essa conduta, irmãos. Nós devemos olhar para nós mesmos, como aqui nessa luz aqui, como o Senhor está falando, que a nossa beleza tem que ser interior. A nossa beleza tem que ser na nossa conduta interior, não naquilo que a gente muitas das vezes quer mostrar, como a mulher queria mostrar como uma beleza exterior, seus enfeites. Não seja a sua beleza isso, mas a sua beleza seja no seu coração. O seu modo de viver tem que condizer com aquilo que você fala. Amém? E a mulher que tem marido descrente, né, já falei aqui. Mas se o descrente se apartar e aparte-se o irmão ou a irmã, não está sob a servidão neste caso, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque como sabes, ó esposa, se tu salvarás teu marido, ou como sabes, ó homem, se tu salvarás tua esposa? Então aqui ele está colocando um ponto que ela está ganhando o seu esposo na sua conduta, ela está agindo de um modo a agir. A gente sempre preza pelo lado de manter o casamento, mesmo que ele não seja crente, não seja ganhado, mas pela sua conduta. E eu acho que é muito raro esse ponto acontecer. Hoje eu vejo à luz das Escrituras que é muito raro acontecer da pessoa se apartar. É muito raro, porque o Senhor ele tem um poder muito grande. Só que em último caso, se o descrente querer ir embora, aí ele está falando, não tenta fazer de nada para ele ficar por pressão. Ah, não, eu vou ganhar ele para o Senhor de alguma forma. Então, o irmão até falou um contexto aqui na mensagem lá, irmão, sobre puxar, né? Não tem, assim, é como se tu quisesse puxar uma pessoa para cima e o peso todo dela está te levando para baixo. Não tem como acontecer dessa forma de você tentar puxar ela. Agora, na sua conduta, por que ele fala na sua conduta? Porque quem está fazendo a obra não é você, é o Espírito Santo, porque é santificado pelo seu convívio. Então é o Espírito Santo que está fazendo, não você. Agora, se você quer tentar convencer o seu marido ou sua esposa a ficar, é você, não é o agir de Deus, é você que está querendo fazer isso. Amém?
Mas assim, versículo 17, mas assim como Deus distribuiu a cada homem como o Senhor chamou a cada um, assim ele ande. E assim eu ordeno em todas as igrejas. Ou seja, Paulo está dizendo que é melhor ficar como ele, mas o Senhor sabe todas as coisas e ele fala, o Senhor tem chamado cada um conforme lhe apraz. É algum homem chamado sendo circuncidado? Não se torne circuncidado. É alguém chamado estado incircuncidado? Não se torne circuncisado. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é. Mas a guarda dos mandamentos de Deus, cada homem permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado servo? Não te preocupes, mas se tu pode chegar a ser livre, aproveite bastante. Porque aquele que é chamado pelo Senhor sendo servo é homem livre do Senhor, e semelhantemente também aquele que é chamado sendo livre. É servo de Cristo? Foste comprado por um preço. Não sejais servo dos homens. Irmãos, cada homem permaneça com Deus naquilo que foi chamado. Versículo 25. Ora, com relação às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor. Contudo, eu dou a minha opinião, como alguém que tenha obtido misericórdia do Senhor para ser fiel. Suponho, portanto, que isto é bom por causa da aflição presente, eu digo, que é bom para o homem estar assim. Estás ligado à esposa? Não busque desligar-te. Foste desligado da esposa? Não busque ser esposa. Mas se casares, não peca. Mas se casares, não peca. E se a virgem se casar, ela também não peca. Porém, os tais terão atribulações na carne, e eu quisera poupar-vos. Amém. Irmãos, aqui Paulo está dizendo assim, que aquilo, a concessão que ele está falando é só por causa do tempo presente. Então, os virgens, naquele momento, ele falava bem assim, é melhor que vocês permaneçam desse jeito. E muitos dos irmãos naquele momento, Agostinho interpretou isso também sobre esse ponto, que os pais estavam ficando desesperados, porque seus filhos já estavam ficando, já passando de uma certa idade e não estavam casando. Aí Paulo está orientando, não, se a virgem, o virgem, quer permanecer assim, que permaneça. Mas é por causa daquele contexto. Então, resumindo tudo, irmãos, eu vou parar por aqui. O irmão Wendel deve continuar a mensagem no capítulo 7, para que nós possamos ter tempo para desfrutar, falar sobre esses pontos de casamento, sobre relações sexuais, sobre o nosso modo de agir, e que possamos aprender cada vez mais pelo Senhor. Amém? Irmãos, nós possamos fazer o grupo, eu acho que os irmãos... Como foi, Wendel, que tu falou? Da última vez, que os grupos sejam menores? Porque que o grupo seja menor, que não façam grandes grupos, para que todos falem, para que todos possam compartilhar. E busque estar com seu cônjuge nos grupos, tá? Para que um não fique para um lado, outro não fique para o outro. Amém? Não fuja.